Em 2023, um estudo publicado em uma das principais revistas de psicologia do mundo apresentou novos dados sobre o perigo de conviver com narcisistas e como eles costumam submeter os outros ao seu poder de manipulação. Neste vídeo, eu vou tentar resumir o artigo e explicar as 5 principais falácias que os narcisistas usam para ajudar você a identificar quando está sendo vítima desse tipo de submissão, seja no seu ambiente de trabalho ou nos relacionamentos pessoais. Mas antes disso, eu peço que você curta o vídeo para ele chegar até mais pessoas, compartilhe e não deixe de se inscrever no canal. Então vamos lá. Um dos principais pontos do estudo é a identificação das características mais destacadas dos narcisistas. E o aspecto mais claro é que, nitidamente, eles tendem a superestimar a precisão e o valor das suas próprias crenças. Sabe aquele sujeito que acha que tudo o que ele pensa e acredita é correto e incrível? E quando alguém diverge das suas crenças, essa pessoa passa a não valer nada. É isso aí. Quando confrontados com pontos de vista que não se alinham com os seus, os narcisistas se tornam defensivos ou mesmo combativos. Isso se deve ao fato de que eles geralmente exibem níveis muito baixos de humildade intelectual. Como resultado, eles dependem muito de táticas, estratégias, argumentos manipuladores que servem para proteger a sua autoimagem, que é muito inflada. Muitas vezes essas táticas podem até parecer inteligentes em um primeiro momento, mas a diferença entre um narcisista e alguém que simplesmente busca argumentar sobre o que pensa é que os narcisistas se concentram mais no controle do que na lógica. Os narcisistas exploram vieses cognitivos para colocar em xeque a inteligência dos outros. Eles são hábeis em criar aquelas teias de raciocínio que parecem convincentes, mas que, sob qualquer escrutínio real, desmoronam. Em outras palavras, muitas das suas táticas de argumentação estão repletas de erros projetados simplesmente para desviar a culpa e atrapalhar o foco da conversa. E aqui estão 5 falácias lógicas nas quais os narcisistas costumam confiar e usam muito durante as discussões. A primeira falácia é uma muito conhecida, chamada de ad hominem. Ela ocorre quando alguém escolhe atacar a pessoa que faz o argumento, em vez de abordar o argumento real em si. Os narcisistas se recusam a se envolver com as questões que foram levantadas, e em vez disso, eles desacreditam o interlocutor. Por exemplo, digamos que você confronte o narcisista sobre esse seu comportamento manipulador. Com um ataque do tipo ad hominem, eles podem responder com: você é apenas um inseguro e amargo, é por isso que está supervalorizando esse fato. Em vez de simplesmente colocar o seu ponto de vista e se defender, eles primeiro atacam você. Ao transformar a discussão em uma crítica ao acusador, eles mudam o curso da conversa. A segunda falácia chama-se de falsa dicotomia. A falácia da falsa dicotomia surge quando o narcisista apresenta duas opções extremas como as únicas escolhas possíveis. Eles ignoram a existência do meio termo ou da nuance. Esse tipo de raciocínio serve para forçar a vítima a um impasse total. Eles impedem a possibilidade de discussões ponderadas. Por exemplo, se você criticar algo que o narcisista diz ou faz, ele pode responder em declarações do tipo preto ou branco. Exemplo: ou você concorda comigo ou você está contra mim. Eles usam isso para desconsiderar a existência de qualquer outra perspectiva. O narcisista limita a conversa a dois lados opostos. Ao forçar a vítima a escolher entre dois extremos, ou seja, a conformidade total ou a rejeição total, eles te pressionam a não pensar de forma crítica ou independente. Como se recusar a se alinhar com os seus pontos de vista equivalesse a um sinal de deslealdade. A terceira falácia é chamada de argumento espantalho. O argumento espantalho refere-se à distorção da reclamação da outra pessoa. O narcisista evita reconhecer qualquer um dos pontos e, em vez disso, opta por exagerar, simplificar demais ou deturpar o argumento. Consequentemente, o argumento é pintado por eles como irracional ou extremo. Isso tira deles a responsabilidade e, ao mesmo tempo, descarta as preocupações da pessoa que é a vítima. Imagine que você expressou calmamente o seu desconforto com um comportamento X do narcisista. Em resposta, eles começam um discurso com: ah, então agora eu sou a pior pessoa do mundo, ou acho que nunca consigo fazer nada certo. Sabe, esse exagero não se trata apenas de se vitimizar, mas sim de, além disso, eles transformam essa reivindicação em uma acusação extrema. Assim, eles convertem as suas preocupações em uma caricatura. Agora é você que terá que dar explicações. E a quarta grande falácia dos narcisistas é a pista falsa. A pista falsa é uma tática de distração, na qual um tópico não relacionado
emocionado é trazido à tona puramente para afastar a conversa da questão real. Essa técnica é usada para desconcertar o opositor e, mais uma vez, tornar impossível responsabilizar o narcisista por suas ações. Por exemplo, quando um comportamento seu é confrontado, o narcisista pode simplesmente dizer a você: lembra que você esqueceu do meu aniversário no passado? Com essa refutação completamente fora do que está em questão, a atenção do outro é desviada das suas ações. Em vez de admitir qualquer tipo de irregularidade, os narcisistas tratam você como agressor e a si mesmo como vítimas. Eles usam isso muitas vezes para justificar os seus atos egoístas, por exemplo. Ele inverte o fardo emocional e você se vê forçado a assumir uma posição de defesa. Distrações como essa são lançadas na esperança de que você esqueça o que trouxe em primeiro lugar. E a quinta grande falácia é o apelo à hipocrisia. É feita desviando a crítica com o fato de que o acusador provavelmente fez algo semelhante em sua vida. Mais uma vez, em vez de abordar o seu comportamento, se ele é certo ou errado, o argumento é desviado para saber se a outra pessoa já cometeu um erro semelhante. Em discussões acaloradas, esse apelo pode realmente parecer uma refutação válida. Por isso, os narcisistas confiam tanto nele. Em última análise, no entanto, é simplesmente outra maneira de evitar assumir a responsabilidade. E eles fazem isso sempre. Por exemplo, imagine que você coloca um narcisista contra a parede porque ele mentiu. Em vez de admitir ou explicar o motivo da mentira, a reação imediata tende a ser algo como: ah, então você nunca mentiu na sua vida. Ou seja, a desonestidade dele não é mais o tópico em questão, mas os erros que você cometeu no passado são. Com essa lógica, eles fazem parecer que apenas uma pessoa perfeita poderia ter o direito de chamá-los à atenção. Narcisistas apelam à hipocrisia constantemente para criar uma falsa equivalência que os justifique. Portanto, fique sempre atento a esses sinais que eu mencionei. Se você tem dúvidas, observe se eles acontecem sempre que há um embate com a pessoa que você desconfia ser um narcisista. E se você percebe que está sendo vítima de uma pessoa com esse tipo de transtorno, procure ajuda profissional, busque fortalecer sua autoestima e se desvincular dessa pessoa. Eu vou deixar aqui na descrição os links da pesquisa que eu citei lá no início do vídeo e de um outro vídeo meu, onde ensino as principais frases usadas por manipuladores e dou dicas do que você pode fazer para deixá-los sem ação. Inscreva-se no canal. Até mais!